Olá, eu sou Daniela Feitosa Aires, sou integrante do PET Biologia da Universidade Federal do Maranhão, estudo Ciências Biológicas, estou no sexto período e hoje eu estou aqui para dar continuidade ao ciclo de seminários que fala sobre migrações. E o tema de hoje é a migração de aves. Então vamos adentrar um pouco mais sobre esse assunto e aprender um pouco mais sobre as aves migratórias. Os tópicos que nós vamos abordar hoje, eles incluem o que é migração animal, os motivos que levaram à migração, as teorias da evolução da migração em aves, a continuação dessa evolução, a especiação, que é o surgimento de novas espécies a partir desse processo migratório, também como as mudanças climáticas vão influenciar no processo migratório das aves e aprender um pouco sobre alguns exemplos de aves migratórias. Bom, então, o que é a migração animal? Migrar significa o movimento de entrar e sair de um ou mais indivíduos. Normalmente, a migração em aves, ela não ocorre assim com apenas um indivíduo. Ela ocorre sempre em grupo, é uma migração em massa. E normalmente ela é guiada por o relógio biológico dessas aves. Pelo menos acredita-se que seja isso. Que esse relógio biológico é um relógio interno delas, acabam influenciando e fazendo com que elas tenham esse hábito migratório em algum momento do ano. Esses comportamentos migratórios, eles não ocorrem de forma aleatória, tá? Esse relógio biológico acaba induzindo essas aves a migrarem para uma direção específica. Nunca é uma migração aleatória em que elas vão sem rumo, sem direção. Existe uma meta. Então, elas seguem esse objetivo. É uma migração cronometrada, toda estudada por essas aves. Acredita-se que muitas aves, pelo menos não só acredita-se, observa-se que muitas delas elas sofrem de inquietação migratória. Ou seja, o seu comportamento vai alterando à medida que a migração se aproxima. Muitas aves acabam ficando nervosas, agitadas por conta dessa aproximação da necessidade migratória. E muitos animais acabam fazendo acúmulo de energia a partir do acúmulo de gordura no corpo, porque se parar para pensar, é muito complicado essas aves fazerem essa migração e ficarem parando para se alimentar. Não é muito vantajoso. Então, elas como fazem viagens muito longas, elas param um pouco, elas precisam acumular energia. Então, muitos animais fazem isso para conseguir viajar longas distâncias. Então, quais são os motivos que levam os pássaros a migrarem? Vamos aí tentar entender quais são os motivos que levam eles a fazerem isso. Existem 3 motivos principais. O primeiro é a disponibilidade de recursos. Se parar para pensar, muitos animais se sentem forçados a saírem do seu habitat natural a fim de buscarem novos recursos para eles conseguirem sobreviver. O objetivo principal é a sobrevivência. Então, eles visam buscar melhores alimentos, melhores condições de se manter. Então, a disponibilidade de recursos acaba sendo o principal fator que leva uma ave a migrar, a população de aves a migrar. O segundo fator são as mudanças sazonais, principalmente as mudanças climáticas são os principais, o principal fator também que acaba induzindo essas aves a saírem do seu habitat natural. Se está muito frio, elas precisam ir para um lugar um pouco mais agradável para conseguir sobreviver. Se está muito quente, então essas mudanças sazonais acabam influenciando diretamente essas aves a sair. O outro fator é a reprodução. Muitas aves elas buscam condições adequadas para conseguir se reproduzir, então a migração é uma estratégia muito boa para que elas possam se reproduzir, como é o caso da andorinha do Ártico. Esse pássaro, ele se reproduz no Polo Norte, só quando está verão lá. Então é uma época do ano que ele escolhe para se reproduzir no Polo Norte, quando lá está verão. Então ele buscou as condições adequadas, um local adequado, então para ele funciona fazer isso. E muitos outros pássaros usam de outras estratégias.
Então, busca-se temperaturas diferentes dessa, como eu falei, outras mais frias, outras mais quentes. Vai depender de cada espécie. Mas, dando continuidade, agora vamos tratar de quais são as teorias que levaram à evolução da migração das aves. Essa parte é bem interessante, a gente entender como que ocorreu essa evolução, como esse comportamento migratório evoluiu. Existem algumas teorias, tá? A primeira teoria é da extensão gradual de movimentos menores. Como assim? As aves elas se sentiram forçadas a migrarem por mudanças sazonais, por falta de recursos, por necessidade de reprodução. Como eu já falei, que são os motivos principais que levam à migração. E com o passar do tempo elas foram realizando movimentos menores, mas bem perto do habitat natural delas, do ponto original delas, e começaram a aumentar essa movimentação. Ela começou a ficar mais longa, certo? De pequena passou a ser mais longa, que é o que nós visualizamos hoje. Hoje as rotas migratórias de aves são muito grandes. Muitas vão do norte a sul, de sul a norte. São migrações muito grandes. Alguns indivíduos que se adaptaram a essa movimentação longa, digamos assim, gradual, porém longa, acabaram adquirindo, né, para si esse comportamento migratório. E esse comportamento migratório foi passando para os seus descendentes. Por isso dá-se a ideia de que a evolução começou daí, né? A seleção natural agiu, aí os mais adaptados, eles acabaram se sobressaindo, esse comportamento migratório foi passando, e hoje em dia é o que a gente consegue visualizar em muitas espécies de aves. Esse comportamento migratório é necessário, é muito difícil ver uma ave que não migra, existem muitas. Aqui no Brasil existem mais de 1000 espécies. Então, é interessante essa primeira teoria. Como eu já falei, muitas mudanças acabam levando a esse comportamento, a essa necessidade de migração, e principalmente as mudanças sazonais. Bom, existe uma força muito interessante que acredita-se que acabou impulsionando essa migração também, que são as mudanças climáticas. Essas mudanças da Terra, climáticas da Terra, esse aquecimento, essas glaciações. Nos últimos 2,5 milhões de anos, ocorreram 20 ciclos glaciais. Para vocês terem uma noção, foram muitos processos de congelamento de determinados locais, e acabou fazendo com que aquele ambiente ficasse inabitável. Então as aves não iam ficar ali e simplesmente não conseguirem sobreviver, porque a meta é sobreviver. Então, muitas aves se sentiram forçadas a saírem do norte, que é onde ocorria a maior parte das glaciações. A maior glaciação ocorreu há 15 mil anos atrás. E aí as aves se sentiram forçadas a migrar do norte para o sul. E quando o norte já ocorreu esse descongelamento, já estava um pouquinho menos, já estava um pouco mais habitável, mais fácil deles conseguirem voltar, algumas aves voltaram do sul para o norte. Então ficou nesse ciclo, norte, sul, sul, norte, dependendo do período do ano, dependendo do relógio biológico dessas aves, em perceber se elas podiam migrar para determinado local ou não. Bom, então, vamos parar para pensar. A gente falou como ocorreu a evolução da migração em aves. Mas onde essa migração surgiu? Será que ela surgiu no norte? Será que ela surgiu no sul? Então, vamos entrar um pouco nessa questão e pensar em como isso aconteceu. Bom, se pararmos para pensar sobre hoje em dia a gente visualizar as rotas de muitas aves, pode-se pensar que elas saíram das áreas temperadas para as regiões dos trópicos para fugir do inverno, ou elas podem ter saído das áreas tropicais em caminho das áreas temperadas em busca de melhores condições de reprodução. Não se sabe, né? Então a gente precisa analisar com um pouco mais de cuidado. Existem algumas hipóteses que podem tentar nos explicar como foi que se originou essa migração nas aves. Nós temos a hipótese do lar do norte e lar do sul. Esse pesquisador que vocês estão visualizando na imagem, o nome dele é Benjamin Winger. Ele é ex-graduado da Universidade de Cornell e hoje ele é professor da Universidade de Michigan. Ele mais uma equipe acabou desenvolvendo uma abordagem bem inteligente.
ele elaborou uma árvore evolutiva mostrando as linhagens de cerca de 800 espécies de pássaros canção. Se parar para pensar, é muita espécie, são muitos pássaros. E ele, a partir dessa elaboração, dessa análise da árvore evolutiva, ele conseguiu prever a ancestralidade de suas migrações sazonais. Ele conseguiu fazer toda essa visualização sobre as migrações sazonais de todas as espécies de aves que estavam compondo essa árvore evolutiva. A partir disso, ele conseguiu estimar a evolução dos padrões de migração das aves. Com isso, a gente começa a parar para pensar, bem inteligente a abordagem dele. Então, para a gente olhar com um pouco mais de cuidado, é interessante visualizarmos essas hipóteses separadamente. Nessa hipótese, a hipótese do lado norte, sugere que uma espécie ancestral, essa ave é chamada de warbler americano, ele vivia na região norte e ele começou a migrar para o sul durante o inverno. E essa mudança ela começou a ficar gradual. No caso desse pássaro, a necessidade de migração dele foi por conta de mudanças, questões de sobrevivência. Algumas mudanças sazonais, ele precisou sair. O inverno era muito rigoroso, então ele precisava de um local um pouco mais quente, um pouco mais agradável para ele se reproduzir e sobreviver. Então, essa migração começou a ficar gradual, até que ele começou a se mover pelo norte, cada vez mais avançando para o sul. E aí, como vocês podem visualizar na segunda imagem, nós temos aí uma espécie de warbler também, só que com algumas diferenças fenotípicas. O primeiro é a pelugem é diferente do segundo, porém eles são parentes. Então, acredita-se que esse pássaro, a hipótese sustentada é que ele sim, ele era originário da região norte e por questões de necessidade ele saiu para a região sul. Porém, um fator bem interessante é que ele sempre voltava durante o período de verão para o norte, tá bom? Só que, agora falando um pouco mais sobre o lado sul, a hipótese lado sul, nós temos essa outra hipótese com outra espécie de pássaro. Esse pássaro é o oriole, tá? Como vocês podem ver na primeira imagem, ele é originário da região sul e ele começou a migrar para o norte durante os verões, buscando melhores condições para ele sobreviver, para ele se reproduzir. Então ele começou a ir para a região norte e gradualmente, assim como é na hipótese lá do norte, gradualmente ele começou a ir avançando até que essa distância começou a ficar muito longa. E esse comportamento migratório passou para os seus descendentes e aí atualmente essa migração ela acontece todos os anos. Na segunda imagem, vocês podem ver aqui uma espécie, essa daqui é a Baltimore Oriole, é uma espécie de pássaro que tem um parentesco com o ancestral, Oriole ancestral, e que faz essa trajetória, tá? Essa rota do sul para o norte. Porém, avaliando essas duas hipóteses, no final do experimento eles acabaram concluindo o seguinte, que a hipótese vencedora era lá do norte. Por quê? As migrações de longa distância, elas evoluíram mais frequentemente nas espécies em que deixavam as faixas de inverno para ir em direção aos trópicos, certo? E isso foi conclusão do experimento, que foi realizada pela equipe daquele pesquisador. E também o experimento concluiu que as espécies tropicais atuais, elas são descendentes de ancestrais migratórios que perderam seus traços migratórios ao longo do tempo. Então, a partir dessas duas análises, conclui-se que a hipótese que faz muito mais sentido é a hipótese lá do norte, em que muitos animais eles saíram da região norte em direção ao sul, como vocês podem ver nessa imagem, tá? Mostrando aqui o pássaro warbler nesse espaço vermelho, que é a origem, né? O local de origem dele. Depois ele voando ali para a região central região central ali da região norte. E depois ele já aqui, ó, na América Central e por fim chegando na região sul. E vocês conseguem perceber a diferença fenotípica entre esses pássaros,
tá? Entre o pássaro ancestral e o pássaro atual. Então, algumas mudanças fenotípicas aconteceram, porém, esses pássaros atuais herdaram um comportamento migratório desse ancestral. Bom, nesse mapa, como vocês podem visualizar, nós temos uma espécie de pássaros, tá? A espécie de pássaros chamadas Whitters, que se reproduzem no extremo nordeste do Canadá. Esse primeiro que vocês estão vendo aí, que está nessa setinha azul. Mas eles migram do Canadá através do Atlântico e depois para o sul, para a África, tá bom? Eles vão para o sul em direção à África. O segundo pássaro, que é da mesma espécie, eles são os pássaros do Alasca. E eles percorrem o lado oposto do mundo. Eles viajam pela Sibéria e pela Ásia para chegar à África. Ambos têm o mesmo destino, são da mesma espécie, porém eles se preparam e voam em rotas de migração de maneiras radicalmente diferentes. Tá bom? Então, como a gente percebe, esses animais eles conseguem ter hábitos migratórios diferentes, comportamentos migratórios diferentes, mas que às vezes convergem para o mesmo ponto. Isso vale ressaltar que são pássaros da mesma espécie. E agora, vamos aí dar uma olhada na continuação da migração, da evolução. Tá? Nós temos aqui o Whitter do Norte, que foi um exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Ele é um pássaro cancioneiro, que ele é encontrado no hemisfério norte, porque ele se reproduz lá, tá bom? Em um determinado período do ano. E ele originalmente foi encontrado na Eurásia. E por conta do derretimento de camadas de gelo no norte, há 20 mil anos atrás, ele começou a colonizar a América do Norte. E surpreendentemente, essas aves elas não encontraram até hoje os caminhos de inverno na América do Norte. Por conta disso, elas refazem até hoje os seus caminhos migratórios ancestrais, indo da América do Norte em direção à África. Como mostrei na imagem anterior, né? Esse é um exemplo bem interessante, um exemplo extremo da forma como a migração provavelmente evoluiu para muitas espécies. Um aumento gradual da distância entre as terras de verão e inverno, enquanto o instinto de migração e o caminho migratório permanecem relativamente inalterados. Então, essa evolução ela acontece gradualmente, sempre. Ela pode demorar o tempo que for, mas ela tem constante evolução, esses hábitos migratórios dessas aves. Bom, agora chegamos num ponto bem interessante de como a especiação ela acaba sendo influenciada pela questão migratória dessas aves. Todo mundo aqui sabe o que é especiação? Bom, a especiação é quando populações de uma mesma espécie acabam seguindo caminhos diferentes. E por conta de seguirem esses caminhos diferentes, elas acabam desenvolvendo traços diferenciados e com o passar do tempo acabam se tornando espécies diferentes. Tá? No caso da migração que nós estamos falando, essas populações elas seguem diferentes caminhos migratórios, o que pode levar a um processo de especiação. Aqui eu trouxe um exemplo desse pássaro chamado Truce do Soissons, que ele é um pássaro que pode estar no caminho para a especiação devido ao seu comportamento migratório divergente. Como eu acabei de falar, para ocorrer a especiação, precisam-se ser animais de uma mesma espécie que seguem caminhos diferentes. E no caso dele, o que está acontecendo? Existem duas populações. Uma que vive no México, na América Central, e a outra na América do Sul. Então, elas seguem caminhos ali migratórios diferenciados. E por conta disso, pode sim estar dando um caminho para elas acabarem virando espécies diferentes. Certo? Além do mais, não só indivíduos de uma mesma espécie que seguem caminhos diferentes. Também tem a questão dos criadores de abandono. O que isso quer dizer? São espécies que estavam em bando e elas acabou que algum indivíduo ficou para trás, alguns indivíduos acabaram ficando em algum local, se perderam da sua população e acabaram ficando naquele ambiente onde elas foram deixadas, onde elas se perderam. E por conta disso, elas começaram a se desenvolver, se adaptar àquele ambiente. E aí, por algum motivo, começaram a desenvolver traços diferenciados fenotipicamente, genotipicamente, até que se transformaram em
espécies diferenciadas. Daí outro processo de especiação. Então existem essas duas possibilidades para isso. Agora vamos falar como é a relação da migração com as mudanças climáticas, isso em relação às aves, tá, pessoal? Bom, vocês sabem que constantemente nós estamos passando por muitas mudanças no clima da Terra. Isso desde os primórdios isso acontece, só que ultimamente isso tem se agravado muito, por conta do aquecimento global, a queima de combustíveis fósseis tem acelerado toda essa desregulação ambiental. E isso pode estar impulsionando a evolução da migração de aves. Como assim? Muitas aves estão enfrentando uma incompatibilidade ecológica. Porque se vocês pararam para pensar, se está tendo uma mudança de temperatura, uma alteração de temperatura na Terra, isso pode estar influenciando em vários relógios biológicos de vários animais, de vários vegetais. Então tem muitas plantas, tem muitos insetos, tem muitos animais que tiveram o seu relógio biológico totalmente desordenado por conta dessas mudanças climáticas da Terra. Então, muitas folhas, muitas plantas estão se reproduzindo mais cedo, muitos insetos estão se reproduzindo mais cedo ou mais tarde. E não é diferente com as aves, isso também tem acontecido. Eu trouxe aqui um exemplo dessa espécie aqui, que acabou se reproduzindo, que se reproduz de forma adiantada devido ao aquecimento global. Porque ele, apesar de conseguir se guiar para o período de reprodução dele a partir da duração do dia, de um dia, para poder ele saber exatamente contabilizar quando ele precisa se reproduzir, por conta de toda essa alteração ambiental, ele acabou se perdendo nesse processo. E ele se utiliza de muitos insetos para alimentar os seus filhotes quando ele se reproduz. Como eu falei, essa questão da incompatibilidade ecológica, ela está ficando cada vez mais crescente. Então, os insetos acabaram se reproduzindo antes, tá bom? E as aves, elas acabaram chegando aí um pouco atrasadas. Então, o que aconteceu? Ocorreu uma descarga de insetos devido à falta de predadores. Então, essas aves se prejudicaram por não ter alimento para os seus filhotes, e os insetos acabaram aí ficando sem predação. E acabou dando esse descontrole total aí nessa questão. Então chegamos a um ponto. A migração ela é uma maneira muito poderosa, muito vantajosa de transformar a variação sazonal em uma vantagem. Mas também é um empreendimento exaustivo e incerto, que torna as aves vulneráveis a condições adversas em qualquer momento ao longo da sua jornada anual. No entanto, a julgar pelas milhares de espécies que evoluíram para migrar, é uma aposta que tende a valer a pena. Então, apesar de existirem algumas desvantagens, acaba sendo muito vantajoso se utilizar da migração. Agora, nós vamos falar sobre alguns exemplos de aves migratórias, já que a gente já explanou sobre como ocorreu essa migração, a origem e a evolução. Nada mais do que justo do que falarmos sobre alguns exemplos de aves migratórias. Eu trouxe aqui uma ave bem conhecida, até porque ela faz a migração mais longa do mundo. É chamada de andorinha do Ártico. Ela realiza uma trajetória de 70 mil quilômetros na trajetória que ela faz de norte para sul. E a sua reprodução ela ocorre no Polo Norte, quando está no verão. E ela migra para o sul nesse período, de agosto até dezembro. Ela é um pássaro bem pequeno, tá? E como vocês podem ver aqui no mapa, a trajetória que ela faz, se vocês perceberem, ela não vai em linha reta, ela acaba dando algumas movimento de zigue-zague, tá? Ondulatório, para que ela consiga chegar na trajetória dela. Aqui nós temos outro exemplo, a pardela escura. Essa ave ela é muito encontrada nos oceanos austrais e também é uma ave muito comum aqui na região das costas brasileiras, tanto que às vezes ela é muito encontrada nas praias, porque ela não resistiu a alguma tempestade, alguns ventos, ela é muito encontrada à beira da praia. Ela é uma ave que também realiza uma trajetória muito longa, uma migração longa de 64 mil quilômetros. Ela habita a Europa e a América do Norte e ela migra para as ilhas Aleutas
das Ilhas Aleutas para a Nova Zelândia. Bom, a maioria dos deslocamentos migratórios ela ocorre do norte, que é quando essas aves nidificam, para o sul, quando ocorre o inverno. Então elas migram do norte para o sul, como eu já falei da teoria do lar do norte anteriormente. Esse outro exemplo aqui, a andorinha das chaminés, é um pássaro bem pequeno, que é muito encontrado em diversos climas, tá? Porém, a habitação dela consiste mais na Europa e na América do Norte. É uma ave que migra da África subsaariana para o sudoeste da Europa e também para o sul da Ásia e para a América do Sul. Como vocês podem ver, ela é bem pequena, tem uma pelugem bem interessante, bem diferenciada. As asas são pretas, a região do pescoço é meio azulada, a parte de baixo dela é mais clara. Então ela é bem bonita, anda sempre em bando também, como a maioria dos pássaros. Esse outro exemplo aqui é bem conhecido, é o cisne branco. Normalmente a gente vê ele no mar, no lago, mas ele voa, tá? É uma ave, ela voa. Ela vive somente em populações muito grandiosas, ela dificilmente está sozinha. Ela faz sim também um processo ela também tem comportamento migratório. Então ela vai desde a Islândia para o Reino Unido, vai também da Suécia e Dinamarca para a Holanda, do Cazaquistão para o Afeganistão e também tem vários outros locais. Como vocês podem ver, ela não tem uma trajetória muito longa quanto a andorinha do Ártico, por exemplo, mas ela faz várias viagens ao longo do ano. Tá, em busca de condições de reprodução, de sobrevivência, todos eles buscam esses tipos de objetivos, por isso o comportamento migratório. Aqui tem outro exemplo, que é o guincho comum, é uma ave bem bonita, é pequena também, tá? Assim como a maioria das aves que eu vou trazer aqui, apesar de terem aves um pouco maiores, ela tem a cabeça mais escura, o bico alongado, as asas dela são meio acinzentadas, a parte de baixo dela é mais clarinha, então é uma ave bem chamativa, bem diferenciada. A habitação dela é muito comum na Europa e na Ásia, só que normalmente ela é muito vista em Portugal, tá? Porque ela nidifica muito nessa região e ela migra para a África e para a América. Então, porém, o seu comportamento migratório ele é parcial. Essa ave nem sempre tem esse comportamento, mas ela migra sim. Agora eu trouxe para vocês uma curiosidade bem interessante. As aves, elas não migram em linha reta. Elas sempre migram em zigue-zague. Agora vocês param para pensar, por que será que elas fazem isso? Existem várias correntes de vento na nossa Terra, né, no globo terrestre. E elas precisam respeitar essas correntes. Porque é que nem a história de você nadar contra a maré. Você vai cansar, você vai ter muito mais dificuldade. Talvez você morra na praia ou você consiga chegar lá, mas muito mais cansado. Mas é essa mesma história. Então o que elas fazem? Elas respeitam essas correntes de vento. Então elas preferem não ir contra a corrente de vento, elas vão a favor. Só que para elas irem a favor, elas vão muito em zigue-zague. E normalmente elas vão de norte para sul. E elas vão, como eu falei, a favor do vento. Como elas estão a favor do vento, existe um aumento de velocidade no voo. Isso favorece elas ficam menos cansadas, chegam muito mais rápido ao seu destino, apesar que existe um aumento muito grande na distância. Mas como elas estão ali usando a natureza a seu favor, elas acabam se cansando menos. E muitas aves, é interessante perceber isso, que elas preferem migrar, viajar sobre a terra. Porque a maioria são aves muito pequenas. Se parar para pensar, elas viajarem sobre o oceano, existem muitas instabilidades de clima. Então, ou está tendo uma chuva muito torrencial, ventos muito fortes, então elas podem morrer no caminho. Então, elas usam da sua inteligência para fazer uma trajetória maior sobre a terra, mas com muito mais segurança, porque se elas precisarem parar, elas vão ter como parar.
Já as aves maiores, elas podem sim viajar pelo oceano, algumas sim, mas a maioria prefere sobre a terra, até por uma questão de confortabilidade para voar. Porque muitas delas, elas têm as asas muito maiores em relação ao corpo, elas se utilizam de correntes térmicas, correntes de vento térmicas, para que elas possam planar. Então, elas batem a asa, depois elas levantam a asa, e essa corrente térmica permite com que elas economizem no voo. Então, é muito mais vantajoso elas também viajarem sobre a terra. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre a migração de aves. Existem muito mais aves com diversos comportamentos migratórios. E eu gostaria muito de agradecer a atenção de todos. Essas foram as minhas referências que eu utilizei para fazer esse trabalho. E, mais uma vez, obrigada pela atenção.